Eu posso, amor. Então, pode orar. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus criador de tudo que há, Pai das luzes, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo dia, te agradeço, meu Deus, porque tu tens cuidado de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, uma noite maravilhosa, Pai, que possamos agora, Senhor, ouvir novamente a pregação da tua palavra, Pai, através do Renato, Pai. Usa ele, Senhor, usa a boca dele para nos falar o que tu queres que nós saibamos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Continua cuidando de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, Senhor, e te agradeço por absolutamente tudo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Não tem problema, Fernanda, sem problema. Então, a paz do Senhor a todos, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos, tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. E vamos prosseguir aqui no livro de Atos, né? Aos poucos, são muitos detalhes, então não iremos prosseguir com a mesma velocidade dos evangelhos, porque tem realmente, cada versículo é uma preciosidade que temos que explorar bastante, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, finalizamos ali, né, os 4 primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, nome mais bem se encaixa melhor, Atos do Espírito Santo, e vimos ali que a promessa foi cumprida, né, cumpriu-se ali no dia do Pentecostes, o que Jesus havia feito ali, uma promessa que ele havia feito ali alguns meses antes, né, da descida do Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. Então, aqueles homens ali começaram a falar em outras línguas, pois o Espírito Santo concedia que eles falassem, né, no versículo 4 fala sobre isso. Eles nunca tinham aprendido aquelas línguas, né, então foi o cumprimento aqui de uma promessa, um milagre, né, não deixa de ser um milagre extraordinário aí na vida desses 120 pessoas aí, né? 12 apóstolos e 100 pessoas, né? 100 pessoas aí, eram 11 e 109 pessoas, mas com a escolha ficou 12 apóstolos, perdão, e 108 pessoas, né? Aumentou Matias ali, como nós vimos também, né? Então, glória a Deus. E foram vistos ali línguas, né, repartidas, como a gente viu, como de fogo, e pousou sobre cada um deles, conforme o versículo 3, né? O fogo também é um símbolo do Espírito Santo, né? Deus é fogo, sua palavra é fogo, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, né? Jesus batiza com fogo e o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos tentar dar uma olhada aqui em cada elemento, né? Só para a gente finalizar essa descida com o Espírito Santo, essa descida do Espírito Santo, né, no dia do Pentecostes. Então, cada elemento ali que esteve no batismo, né, as línguas simbolizando ali a fala, a comunicação das boas novas a todos os povos, línguas e nações, o fogo representando a presença purificadora de Deus, né, que queima ali, purifica do pecado, né, repreende em nome de Jesus, incendeia o nosso coração para iluminar a vida das pessoas, né? No Antigo Testamento, por exemplo, no Monte Sinai, Deus confirmou a validade da lei no Antigo Testamento enviando fogo do céu. Né? Moisés, quando ele leva o povo ali para fora do arraial para se encontrar com Deus, a gente vê o monte ali fumaçando, saindo fogo do céu, o Senhor descendo sobre o monte e o monte tremendo ali de forma grandiosa, né? E no Pentecostes, Deus confirmando a validade do ministério aqui do Espírito Santo, também enviando fogo, né? Glória a Deus. Então, no Monte Sinai, o fogo desceu ali sobre um determinado lugar, e aqui no Pentecostes, o fogo desce sobre cada um dos cristãos, né? Sobre cada um dos que creem em Jesus Cristo, né? Então, Lucas, ele é o evangelista que ele mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes em Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, no Evangelho, Lucas enfatizou a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai enfatizar a obra do Espírito Santo em cada crente, né? Em cada pedra viva que compõe a igreja do Senhor, né? E, por exemplo, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o mesmo Espírito ali, o mesmo Espírito Santo desce sobre Jesus no Jordão, guia-o no deserto, reveste-o de poder para salvar, para libertar, para curar, né? Por exemplo, Lucas 4:1 fala que Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Lucas, no mesmo capítulo, né, Lucas 4:14, agora fala que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. No mesmo capítulo também, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lendo ali o livro de Isaías, numa sinagoga em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, nós temos aí o Espírito Santo agindo na vida de Jesus Cristo. E agora, no Pentecostes, aqui, o Espírito Santo ele vai agir na vida da igreja. Nós temos, por exemplo, o fruto do Espírito Santo, né? Amor, bondade, longanimidade, amor para com os irmãos, né? A palavra do Senhor fala que se você não ama seu irmão, como você pode amar a Deus? Se você não ama seu irmão que conhece ali, que está com você, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Então, o Espírito Santo traz amor, um dos gomos ali do fruto do Espírito Santo. Então, o Pentecostes, ele não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Assim como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível. Então, aconteceu naquele momento e pronto, né? O Espírito Santo está hoje conosco, né? Glória a Deus. E no versículo 5, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, nós temos que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, nós temos que esse acontecimento aqui extraordinário chamou a atenção de homens estrangeiros ali que estavam habitando em Jerusalém. Eles não habitavam, como a festa durava muito tempo, eles alugavam quartos, né, alugavam locais para ficar. Então, por isso que a palavra do Senhor fala que eles estavam habitando em Jerusalém. Muitos tinham ficado desde a Páscoa, né, já 50 dias antes. Então, muitos habitavam ali em Jerusalém, né, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Né, eles estavam ali, lembrando que nós estamos no Pentecostes, na festa das colheitas, na festa das primícias. Todos estavam ali, eram homens piedosos, homens que conheciam a lei, varões inclinados à religião, tinham temor a Deus, todos conhecedores da lei de Moisés. No versículo 11 fala que tinha, se a gente der um pulo aí do 5 para o 11, fala que tinha tanto judeus como prosélitos. Prosélito é o novo convertido, significa literalmente aquele que chegou agora, né, o novo convertido, recém-convertido à religião judaica. Esse recém-convertido ele tinha sido circuncidado, ele tinha sido aceito na sinagoga, havia abandonado o paganismo e agora estava se entregando uma adoração ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, nós temos judeus, prosélitos, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, e eles estavam habitando em Jerusalém, não que eles morassem, mas por conta da festa, que durava vários dias. A festa da Páscoa, alguns historiadores dizem que ela era, a festa de Pentecostes, perdão, ela era mais concorrida do que a festa de Páscoa, né? Tanto ou mais concorrida. Então, pessoas ali de todas as nações conhecidas ali no mundo, né, naquela época, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 6 fala que quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, todas as nações ali que estavam representadas reconheceram os seus idiomas sendo falados. Deus rompeu, assim, a barreira da língua. Judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua, né? Teologicamente falando, esse ato de falar em outras línguas, né, quando a gente vai estudar a teologia, é conhecida, é um dom do Espírito Santo, né, claro, é chamado de glossolalia, é um ato de falar em outras línguas, né, que a pessoa não conhece, é um fenômeno tanto de fala quanto de audição, né? Você fala, você escuta e fala, não foram sons incoerentes, mas uma habilidade ali sobrenatural para falar em línguas reconhecíveis, né, glória a Deus. Línguas que eles não tinham aprendido. Nós estamos aqui falando de
pessoas simples, né, pescadores, pessoas da Galileia. Eles não tinham aprendido, né? O termo grego usado aqui para língua, no versículo 6, é dialectos. Se refere a uma língua, um dialeto ali de um país, de uma região. Então, aqueles homens falaram em outras línguas mediante a presença e o poder e a autoridade do Espírito Santo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E a multidão ficou perplexa, né? Versículo 7 e versículo 8 fala sobre isso, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então a multidão ficou perplexa, ficou atônito, né, ficou admirado aqui com aquele ato, né, de eles ouvirem a sua própria língua materna. Algo sobrenatural estava acontecendo, né? E eles não tinham uma explicação plausível para esse fato. Hernandes Dias Lopes fala que o derramamento do Espírito Santo prova que os milagres, eles abrem portas para o evangelho. Mas os milagres, eles não são o próprio evangelho. O milagre em si, ele não transforma a multidão, mas atrai para ouvir a palavra de Deus, né? Esse milagre, esse ato de falar em línguas, ele atraiu a multidão para escutar ali, para saber o que estava acontecendo, né? E atraiu ali, e eles irão ouvir daqui a pouco, como nós iremos estudar a palavra de Deus, uma pregação aqui do apóstolo Pedro, né? Quando Pedro começou a pregar aqui, o coração do povo ali começou a se derreter, né? A se derramar pelo poder do Espírito Santo, né? Glória a Deus. E a primeira reação que nós vemos aqui, né, ante esse milagre extraordinário, foi de um certo preconceito, né? Eles reconhecem ali que aqueles homens eram galileus. Então, eles mal falavam o hebraico, o aramaico, poucos falavam grego, né, que era o inglês da época, e as pessoas em Jerusalém viam os galileus ali como pessoas ali de segunda classe, né, com preconceito. Então, nós vemos aqui que eles não são porventura galileus, todos esses que aí estão, como é que eles estão falando se eles são galileus? Então, um certo preconceito aqui nessas palavras aqui das pessoas, né, que ouviram, da multidão que ouviu aquele ato de falar em línguas, né? Então, os galileus eram vistos ali por todos da Judéia como pessoas de baixo nível intelectual, de baixo nível cultural, pessoas desprezadas por terem pouca cultura, estavam falando, né, em várias línguas. Mas a gente sabe que é assim que Deus faz, né? Glória a Deus, glória a Jesus. 1 Coríntios 1:27 fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que o livro de Atos, ele é um livro diferente, né? A gente tem muitas pérolas em cada versículo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? O Espírito Santo em cada capítulo, glória a Deus. Então, nos versículos 9 e 10, nós temos uma lista dos muitos lugares dos quais os judeus vieram para a festa de Jerusalém. Lembrando que, na época do cativeiro, os judeus estavam dispersos. Então, a gente vai ver aqui que tinham judeus em diversos locais, né? Quando veio ali a Síria, né? Quando veio a Babilônia, a dispersão foi bem grande dos judeus. Então, nós vamos ver aqui diversas regiões aqui sendo representadas, né? Sendo faladas aqui, e as pessoas se admiraram por todas essas línguas serem faladas ali, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Só um instantinho aqui para a gente entender um pouco mais sobre essas pessoas, né? Glória a Deus. Vocês vão ver o mapa aí que ele vai falar sobre todas as regiões pessoas de todas essas regiões, elas estavam aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, né? Alguns estão com celular, mas eu creio que dá para a gente ver, ó. Vamos ler os versículos, né? Ó. Somos partos, então a Pártia. Somos Medos, né? A Média, né? A gente vê aqui que são regiões que compõem ali o Irã, né? O atual Irã. Então, só mais um instante, glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos a Pártia, né? Os partas, região ali do nordeste do Irã, os Medos, né? Região a Média ali, região do noroeste do Irã,
o Elão, né, ele fala que Elamitas, né, no versículo 9, nós temos também a região do Elam, não sei se está no mapa aqui, mas também compõe perto ali da média, da parte, também compõe ali o sudeste do atual Irã. Temos a Mesopotâmia, que compreende ali os rios Tigre e Eufrates, hoje é o Iraque. Essas regiões em especial são as mesmas do cativeiro, tanto de Israel quanto de Judá, né? Nós lembrando que a nação ela foi dividida, né? As 12 tribos de Israel, elas se dividiram, ficaram 10 tribos ao norte, chamado Israel, e 2 tribos ao sul, chamado Judá. Então, quando houve o cativeiro assírio e babilônico, muitas dessas pessoas foram levadas para essa região aqui, do versículo 9, né? Partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia. Então, essas 4 primeiras aqui compunham muitas pessoas, né? Muitos judeus estavam aí. Depois nós temos pessoas, ele fala aqui da Judéia, né? De toda a região da Judéia também, que afluíram para Jerusalém. Nós temos depois, ele fala sobre a Capadócia, sobre o Ponto, sobre a Ásia. Essas regiões aqui são todas províncias romanas, hoje estão ali na Turquia, né, ficam mais aí ao norte de Israel, ó, lá em cima, Ponto, Ásia, Capadócia, Panfilha, essas 4, né, Capadócia, 5, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia e da Panfilha, são províncias romanas, todas fazem parte ali da Turquia. A Ásia, nessa época aqui, ela não era um continente como a gente tem hoje, mas ela era uma província romana, né? Não era esse continente que nós conhecemos nos dias de hoje. Nós temos também, continuando o versículo 10, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Então, a região do Egito ali, né, do norte da África, Egito, Líbia, Cirene era uma cidade. Então, tinha judeus ali também. E Romanos, né? Romanos aqui ele termina falando de romanos que aqui residem. Então, vindo de Roma ali, né? E no versículo 11 ainda fala de cretenses e de arábios, no versículo 11, ou seja, de Creta, que é uma ilha aí que fica perto aí de Atenas, né? Perto da Grécia, e árabes, provavelmente moradores ali de outras regiões, né? Moradores do deserto. Então, era uma multidão de pessoas, né? E tremendo esse mapa, é bem rico, né, em significado. Então, nós vimos aí que judeus de diversas regiões, vindos de todas as nações debaixo do céu, estavam presentes aqui, ouviram aquelas pessoas, aqueles galileus ali falarem na língua deles, né? Isso, meus irmãos, é só mesmo o poder do Espírito Santo, né? Só mesmo um milagre de Deus, né? Só mesmo uma coisa sobrenatural para essas pessoas ali entenderem ali as línguas, né, as diversas línguas aqui que foram faladas, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, muitos desses aqui, eles vão ouvir daqui a pouco uma pregação de Pedro, e eles retornaram às suas terras, né, as suas terras que nós vimos ali no mapa, levando as boas novas da salvação. Muitos até vão se batizar. Deus já estava dando ali uma ajuda ali na divulgação do evangelho, né, no ide do Senhor, né. Pedro, quando ele escreve a sua primeira, só para a gente entender, Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, né, a primeira carta de Pedro, ele fala o seguinte no versículo, 1 Pedro 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, ou seja, praticamente as mesmas regiões que estão sendo faladas aqui nos versículos 9, 10 e 11 do livro de Atos. É como se aqueles irmãos ali ouviram a pregação aqui, né, ouviram ali o falar em línguas, e já saíram, 3 mil, como a gente vai ver, né, 3 mil aceitaram Jesus, se batizaram, e já levaram o evangelho, e Pedro já se dirige para essas pessoas, né, para alguma dessas pessoas. Claro que foram feitas também evangelizações, né, por Paulo, por Pedro, mas Pedro já se dirige para pessoas dessas regiões, né, glória a Deus. Quando Paulo faz as suas viagens missionárias, como nós iremos ver, frequentemente ele já encontrava pessoas que já tinham se tornado cristãos, ele encontrava judeus, mas já encontrava crentes, muito provavelmente desse episódio aqui, do Pentecostes, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Então, nós temos esses estrangeiros, né? Eles ouviram
falar em suas próprias línguas, e aqui no 11, nós temos, eles ouviram falar, e o que foi que eles falaram? O versículo 11 vai responder sobre isso. O conteúdo das palavras que foram pronunciadas. Palavras que falavam das grandezas de Deus. Versículo 11, ó, tanto os judeus como prosélitos, como eu já falei, novos na fé, né, novos convertidos ali ao judaísmo, né, claro, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, né? Então imagina aí 120 crentes em Jesus falando que Jesus é grande, que Jesus é maravilhoso, que Jesus morreu por nós, que o crucificaram ali no madeiro, que ele veio tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Deus, Jesus é Deus. Então eles estavam falando tudo isso, né? Mensagens de redenção, de graça, de amor, do evangelho, falando em latim, falando em grego, né? Falando em hebraico, em aramaico, em todas as línguas ali que eu não sei nem o nome delas, língua dos caldeus, dos medos, dos partas, da região da Ásia, da Frígia, da Panfilha. Que benção, e eram palavras bem pronunciadas, não era confusão, como foi na Torre de Babel. Palavras bem pronunciadas, bem articuladas, né? Todos entendiam. Ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Pessoas menosprezadas ali por todos de Jerusalém, mas falando ali de forma extraordinária e todo mundo se admirando ali, né? Uma surpresa ali agradável ouvir eles falarem na própria língua deles, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 22, Paulo fala o seguinte, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal para os não crentes, mas constituem um sinal não para os não crentes, perdão, constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, mas para os crentes. Então, Paulo fala, eles estavam falando justamente o que Paulo falou, que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os que não creem, para os incrédulos. Então, eles estavam falando aqui para uma multidão de incrédulos, né? Glória a Deus. Línguas falando da grandeza de Deus, um sinal evidente que o conhecimento do Senhor, né, não estava restrito aos judeus, né? Então, até eles achavam, né, os judeus achavam merecedores ali por conta da lei de Moisés, mas aqui a gente vê falar em línguas de gentios, né, falando a judeus, mas línguas de gentios. Quando aquelas pessoas retornassem, eles iam ter contatos com judeus e com gentios. Outras nações já seriam atingidas pelo evangelho, já apontando para isso aqui, né? Outras nações também deveriam ser alvo da graça de Deus, né? Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Que bênção, né? E o versículo 12 e o versículo 13 falam que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Né? Muitos ali atônitos, muitos perplexos ali, mas teve os que zombavam, né? Tem sempre os escarnecedores, né? Versículo 13. Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Outras traduções falam, estão cheios de mosto. Outras traduções falam, estão cheios de vinho. Então, o milagre do derramamento do Espírito Santo clareou a mente dos discípulos e turvou a mente dos céticos, né? Enquanto uns se maravilhavam, outros zombavam, né? Hoje acontece a mesma coisa, a gente prega o evangelho, às vezes tem pessoas que zombam, tem pessoas que se maravilham, né? Que ficam impactadas ali pela mensagem da salvação. A Jane falou ontem que pregou para um médico e o médico ficou maravilhado. Com certeza ela já pregou para outras pessoas, né? Eu também já preguei para outras pessoas e as pessoas nem escutaram, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então a palavra usada aqui para vinho, glaucos, essa é a palavra usada, glauco, dessa palavra vem glucose. Então significa ali um vinho que um vinho meio doce, né? Um vinho que ainda não estava envelhecido, né, por tempo suficiente, ainda estava em processo de fermentação, né, segundo o dicionário Strong. E essa zombaria, ela já tinha sido, Jesus já tinha explicado tudo, né? Jesus ele foi maravilhoso, né? Tudo foi ensinado pelo mestre, ele avisou tudo, alertou de todos os jeitos. Ele já havia falado sobre situações como essas. Ele fala o seguinte, Mateus 10, 25,
Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, né, se referindo a ele, Jesus, quanto mais aos seus domésticos. Então, se zombaram de Jesus, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, quanto mais aos seus discípulos, né, aos seus apóstolos, né? Então, Jesus já tinha alertado a todos sobre isso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós vamos ver agora o discurso de Pedro, né? Pedro se levanta ali, né? O milagre, ele atrai, né? O falar em línguas atraiu a multidão e abriu as portas ali para o evangelho, né? Para a pregação do evangelho. Então, Pedro se levanta aqui para pregar, né? Pedro, que sempre foi um discípulo ali meio inconstante ao longo de todo o ministério de Jesus, né? Ora ele pula nas águas ali para andar sobre as águas, ora ele se esconde ali para Jesus não lavar os seus pés, ora ele puxa de uma espada ali para defender Jesus, depois nega Jesus 3 vezes, e Cristo, em sua infinita bondade e misericórdia, o perdoou, né? Por aquelas três negações, né? Mas aqui nós temos ele assumindo ali um papel de liderança. Ele levanta-se, nós vamos ver no versículo 14, ele se levanta, ergue a voz e fala, né? Glória a Deus, ó, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, né? Os 11 apóstolos aqui, os 12, né? Pedro e os 11. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Então aqui começa a pregação de Pedro, né? Na metade do versículo 14. Essa pregação ela é bem longa, ela vai até o versículo 36. Então, a pregação aí de muitos versículos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Pedro aqui assumindo um papel aqui de liderança, ele prega ali imediatamente após ali o batismo com o Espírito Santo, ele vai gerar as primícias, né? Os primeiros frutos. Estava na festa do Pentecostes, festa das colheitas, festa das primícias, e Pedro vai gerar os primeiros frutos ali do evangelho, né? Glória a Deus, após a ascensão de Jesus, né? As primícias aqui, 3.000 primícias, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Então, ele começa ali um discurso, né? Uma pregação inspirada e em uma língua, né? Em uma fala ali bem articulada, né? Pedro era um pescador, era uma pessoa simples, mas ele fala aqui de forma tremenda, né? De forma bem bonita, né, articulada, uma pregação bonita, né, glória a Deus. E ele fala, a Bíblia não fala, né, se ele falou numa língua estrangeira, eu creio que ele deve ter falado na mesma língua que ele conhecia, né, na sua língua materna, e ele fala ali, ele começa, nós iremos ver que ele vai começar defendendo ali as acusações, né, o escarnecimento. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15, ó. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Então Pedro se põe em pé e confronta os escarnecedores, né? Os que zombavam, os que blasfemavam. Ele levanta a sua voz ali, mostrando segurança, sem medo de testemunhar sobre o que acontecera, sobre o evangelho de Jesus Cristo. Então, um Pedro que era um novo Pedro, né? Um novo Pedro aqui humilde, corajoso. Como explicar um homem ali que estava até 10 minutos atrás ali, esperando ali dentro do cenáculo ali, talvez com medo, né? Talvez com medo da perseguição, da morte, e depois ele se levantar ali com tamanha coragem para falar a uma multidão que se encontrava ali num dia de festa, que tinha gente de toda a região, né? Muitas até longe, né? Glória a Deus. Então ele se levanta ali com autoridade, né? Com coragem, que só o Espírito Santo mesmo pode conceder, né? Sua coragem, sua confiança era do Espírito Santo. E ele fez aqui um poderoso discurso, dinâmico ali, bênção. O sermão dele mostra que ele estava completamente restaurado ali da sua queda, né? Que ele havia negado Jesus 3 vezes, né? Ele negou Jesus e agora estava defendendo Jesus aqui com coragem, né? É importante a gente olhar não para a queda, né? Mas para como ele se levantou, né? Com coragem, com humildade aqui, agora com a autoridade do Espírito Santo, né? Glória a Deus,
Glória a Jesus. E ele pede atenção, ó, tomai conhecimento disso, seja notório isso. Muitas traduções falam isso, seja notório isso que eu vou falar. Tomem nota, que isso seja público, manifesto, sabido de todos, todos tomem conhecimento. Atentem para as minhas palavras, atentai para as minhas palavras, escutai as minhas palavras. Não essas zombarias aí, mas escute o que eu vou falar. Glória a Deus, glória a Jesus. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, né? Pedro, glória a Deus, glória a Jesus. Então, essa pregação de Pedro, ela é um pouco extensa. Então, para facilitar o nosso entendimento, nós podemos dividir ela em 3 partes. Se você está com sua Bíblia, né, gosta de riscar, de marcar, se você quiser fazer, né, fique à vontade, claro. Então, nós podemos dividir esse discurso de Pedro em 3 partes. Do versículo 14, né, da metade do versículo 14 até o versículo 21, Pedro vai explicar o que acabou de acontecer. Então, 14, 15, 16, 17, até o 21, ele vai explicar o que aconteceu, porque é que eles falaram em novas línguas. Do 22 até o 36, ele vai explicar sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua exaltação. E do 37 ao 40, né, ao 40, ele vai exortar as pessoas para se arrependerem, né, e serem batizadas. Então, nós podemos fazer essa divisão. Do 14 até o 21, ele vai falar sobre o que aconteceu. Do 22 até o 36, sobre quem é Jesus Cristo, o que aconteceu com ele, a sua morte, ressurreição, crucificação e tudo mais. E no final ele vai falar sobre a necessidade do arrependimento, a necessidade do batismo em nome de Jesus. Então, uma pregação totalmente cristocêntrica, só Cristo, né? Glória a Deus. Totalmente voltada sobre a pessoa de Jesus e a sua obra, né? Então, vamos por partes aqui, né? A gente vai meditar agora nessa primeira sessão, que vai do versículo 14 até o versículo 21. Então, o versículo 15, né, fala que eles não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, né? Terceira hora do dia, 9 horas da manhã, né? O dia para o judeu ele começava às 6 da manhã, então 9 horas da manhã. Geralmente o judeu ele tomava o café da manhã 10 horas, então eles não tinham nem tomado o café da manhã ainda, né? Estavam em jejum. Então Pedro responde a essas mentiras levantadas, citando as profecias. Ele vai citar agora o profeta Joel. Fala que esses homens não estão bêbados, mas sóbrios e sabendo o que estão dizendo. Estavam cheios do Espírito Santo, glória a Deus, né? Glória a Jesus. E o que estava acontecendo nada mais era do que o cumprimento das Escrituras, né? E a consequência da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então, Pedro discursa aqui mostrando que o reino do Messias chegara e que as predições feitas no passado estão se cumprindo, né? Ele cita aqui o profeta Joel, versículo 17, até o 20, até o 21, né? Ele fala sobre a profecia de Joel. Isso aqui é uma profecia que está lá em Joel 2, 28 ao 32. Eu vou ler diretamente em Joel, né? Eu não vou ler o que está aqui, mas é a mesma coisa. Ó. Joel 2, 28 e 32, né? Se vocês quiserem comparar para a gente ver que fazer como os bereanos, que a gente vai estudar ainda sobre ele, né, que eles comparavam nas escrituras para saber se o que o Paulo falava estava tudo correto. Então, Joel 2, 28 e 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, igualzinho. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, profecia se cumprindo, né? Profeta Joel, não lembro quantos anos o profeta Joel fez essa profecia, mas foi alguns séculos aí para trás, né? E essa profecia é interessante porque ele fala dos últimos dias,
essa profecia ela não se refere apenas ao momento atual de Jesus, né, do batismo, mas ela se refere até o último dia, quando Jesus retornará. Vamos entender um pouco aqui essa profecia, né? Vamos meditar um pouco nela, sem nos aprofundarmos muito, mas a gente vai entender o que ela está falando aqui, né? Então, Pedro, cheio do poder de Deus, dado pelo Espírito Santo, Pedro, ele não põe de lado as Escrituras, né? Ele chama as Escrituras para lhe ajudar ali na sua pregação. Grande parte do discurso aqui, ele vai citar profecias. Ele citou Joel, e mais na frente, do versículos 25, 26, 27, 28, ele vai citar Davi, um salmo de Davi. Então, ele usa as Escrituras. Glória a Deus. Então, nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos deixar de lado as Escrituras. Nosso ensinamento, dos que ensinam, eles devem ter sempre com base as santas Escrituras, né? E não doutrinas criadas por homens, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, o Espírito Santo é dado, mas ele não veio substituir as Escrituras, ele veio lembrar de tudo que Jesus tinha dito. Tudo está nas Escrituras. E nós temos também outras profecias, além dessa de Joel que nós lemos. Nós temos, por exemplo, Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías. Ezequiel 11:19, lhe darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes porei um coração de carne. Olha aí, que bênção, né? Glória a Deus, né? Tira o coração duro, né? E coloca o coração amoroso ali de carne, né? Glória a Jesus. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplicas, e olham para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão por ele como se chora pelo primogênito. Então, 3 outros profetas, 4 com Joel, que falaram ali sobre derramamento do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui a profecia de Joel, né? Todas essas profecias, elas se cumprem aqui no livro de Atos. Então, nos últimos dias, e acontece, versículo 17, acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Então, aqui nos últimos dias, a gente entende como sendo o período da igreja, a primeira vinda de Jesus, que ele já subiu aos céus, e até a segunda vinda de Jesus. Isso compreende todos os últimos dias, né? Um período bem grande aí, uma era bem grande. A dispensação da graça, né? A gente está agora sobre a égide da graça, né? Da graça do Espírito Santo, graça de Deus. Salvação é pela graça, não é pela lei, não é pelas obras. Derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, né? Carne aqui, pessoas, crentes em Jesus. Então, no Antigo Testamento, os profetas, eles eram cheios do Espírito Santo, eram cheios ali, mas para fazer uma tarefa específica, né? A gente vê muito no Antigo Testamento, e veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele começa a falar ali, né? E o Espírito do Senhor veio sobre mim, me pôs em pé, né? Como diz o profeta Jeremias, se não me engano, ou se é Ezequiel, e veio sobre mim, o Espírito do Senhor me pôs em pé, e eu comecei a falar ali. Então, mas agora o Espírito Santo, ele está sobre toda a carne, ou seja, todos os homens e mulheres, judeus ou gentios, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Então, que bênção, né? Que milagre extraordinário. E Moisés, ele já desejava isso aqui desde o livro de Números, de Êxodo, né? Desde o tempo que Israel estava no deserto. Moisés fala ali, está falando para Josué, né, tu tens ciúmes por mim, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Então Moisés já tinha esse desejo aqui, que todo mundo fosse cheio do Espírito Santo, né? O próprio Moisés devia ser cheio do Espírito Santo, né? Então vossos filhos, vossas filhas profetizarão, né? Dons do Espírito Santo, sem distinção de sexo ou idade, né? Filhas, filhos, velhos, jovens, terão visões. Então o Espírito, ele tem uma multiforme graça, né? Os dons são para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Tudo para a edificação do corpo de Cristo, né? Tudo para a evangelização, tudo para que Deus seja engrandecido cada vez mais, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, Paulo, quando ele encontra a igreja de Corinto, ele já vê uma igreja ali cheia de dons, né? Cheia de dons do Espírito Santo. Em Atos 21, a gente vê ali que
Filipe, o evangelista, ele tinha 4 filhas que profetizavam, então, dons para a igreja, né? Então, os versículos 19, 20 e 21, 19 e 20, eles se referem basicamente ao período do retorno de Cristo, no final da grande tribulação, né? Nós falamos um pouco sobre isso no sermão profético de Jesus. Então, o versículo 17 e 18, eles vão falar sobre o que está acontecendo agora e o que vai acontecer na era da igreja, né? A gente vai ter o derramamento do Espírito Santo, todo mundo profetizando ali, né, que receberam o dom, tendo visões, sonhos. Temos, glória a Deus, muitas pessoas que sonham, né, e têm visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E no 19 e no 20 a gente já vai ver sinais ali que condizem com o livro de Apocalipse, já perto ali da volta de Jesus, né, da segunda vinda de Jesus. Então o sol se escurecendo, sangue, fogo, vapor de fumaça, sol se converte em trevas, lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então essa profecia de Joel, ela corresponde a um período de tempo aí bem grande, né? Já tem 2.000 anos aí, mais de 2.000 anos, 2020 anos que foi feito aqui. Na verdade não tem 2020, mas tem 2.000, por assim dizer. Glória a Deus, glória a Jesus. E o versículo 21 é um resumo ali de poucas palavras sobre o evangelho, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aquele que se chegar ao Senhor com fé, com certeza de que ele é poderoso para salvar, crendo em Jesus, ele será salvo da condenação eterna, né? Então, o tempo ele já está um pouco corrido, mas a gente pode falar um pouco mais sobre o versículo 22 e sobre o versículo 23, né, que já entra na segunda parte do livro de Atos. Nós falamos que o livro de Atos ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, Pedro está ali explicando, né, o que acabou de acontecer, por que aqueles homens estão falando em outras línguas, e a segunda parte, que começa no versículo 22, ele vai falar sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte, né, sobre a sua ressurreição. Olha como é interessante. Ó. O 22, ele vai falar um resumo da vida de Jesus. O 23, ele vai falar sobre a sua morte e a sua crucificação. E o 24, ele vai falar sobre a sua ressurreição. Um resumo aí da vida de Jesus, né? Então, Pedro chama novamente a atenção, ó, versículo 22. Varões israelitas, atentei a estas palavras. Então, ele já tinha falado isso no versículo 14, né? Atentai nas minhas palavras. Ele chama novamente a atenção aí, varões israelitas, atentei às minhas palavras, né? E aqui Pedro faz um pequeno, como a gente falou, um pequeno resumo da vida de Jesus, versículo 22, ó. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, com prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ele fala que no 22, um resumo da vida de Jesus. Jesus Nazareno, um outro nome aqui para Jesus, da cidade de Nazaré, varão aprovado por Deus, um varão que viveu sem pecado, foi tentado, né, até pelo próprio Satanás, mas em nenhum momento ele pecou. Varão que foi censurado, condenado pelos homens, mas foi aprovado por Deus, varão aprovado por Deus diante de vós. Deus confirmou, Deus aprovou a sua doutrina, os ensinamentos, os milagres, deu poder para Jesus realizar aqui todos esses milagres, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então esses versículos aqui são tremendos demais, né? Nós queremos ser aprovados, a gente pode tomar isso para a nossa vida, não? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Nós queremos ser aprovados por Deus ou pelos homens, né? Eu quero ser aprovado por Deus, né? Que Deus me aprove, né? Que se tiver algo em mim e o desagrade, que ele me instrua, que ele me exorte, que ele me convença, né, do meu erro, que eu melhore, que eu seja aprovado por ele. Então você não tem que agradar a homens, tem que agradar a Deus, né? Ele que pode fazer sua alma ir para o céu ou para o inferno.
Então, você falar a verdade do evangelho, às vezes você vai criar inimizades com o homem, mas você vai ser aprovado por Deus, você vai ser amigo de Deus, né? Glória a Deus. E ele fazia o quê? Milagres, prodígios e sinais. Como vós bem sabeis, ele termina falando isso. Vocês sabem o que ele fez. Esse foi o jeito como Deus usou o seu filho aqui na terra, né? Por onde Jesus passava, as multidões o seguiam, né? Muitos sinais, muitos prodígios, maravilhas e ensinamentos também, né? Jesus ensinava mais que tudo. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Por exemplo, Nicodemos, né? Nicodemos, quando ele foi ali encontrar com Jesus, ele disse o seguinte de Jesus, ó. E havia entre eles um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. E ele disse o seguinte, ó: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Que bênção, né? Um mestre aqui, Nicodemos, apesar dele não ter entendido algumas coisas que Jesus explicou, mas ele sabe quem é Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Como vós bem sabeis aqui. Então, aqueles homens não podiam negar os sinais, as maravilhas, os milagres, pois os milagres de Jesus foram realizados em diversos locais, não só na Galileia, em Jerusalém. Jesus passou a última semana aqui, né? Realizou milagres, ensinamentos, curou pessoas. Muitos daqueles homens ouviram ali todos os milagres, Lázaro sendo ressuscitado dentre os mortos, em todas as cidades da Galiléia, em Tiro, em Sidom, em Decápolis, em Samaria, em Judéia, em Betânia, Jerusalém, Jericó. O cego Bartimeu estava em Jericó, Jesus vindo para Jerusalém. Muitos ali tinham sido, inclusive, testemunhas oculares durante a Páscoa. E alguns, inclusive, devem ter sido curados por Cristo, né? Eu não duvido isso. Ou conhecer alguém que foi curado. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, um resumo aí de uma vida extraordinária, né? Com poucas palavras aqui, Pedro fala tremendamente aqui sobre Jesus, né? Realizou inúmeros milagres, os quais o próprio Deus, por intermédio dele ali, como vós bem sabeis, né? Então, uma vida e obra de forma extraordinária ali, conhecido por todos. No versículo 23, como nós falamos, é um resumo da morte, da crucificação de Jesus Cristo. Então, Pedro usa as palavras entregar, prender, usa palavras crucificar, matar, ó, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi entregue porque Deus quis, ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Então, um varão aprovado por Deus, mas que sofreu tudo isso, né? Como um varão aprovado com maravilhas, prodígios, como vocês, né? Pedro talvez estivesse dizendo, como vocês pegaram um varão aprovado por Deus, que fez maravilhas, que fez prodígios, que fez milagres, sinais, e o entregaram, né? Para ser morto, para ser julgado, crucificado, ser morto. Então, Pedro explica que tudo isso aconteceu sobre o controle de Deus, né? O Pai tinha presciência, né? Tinha conhecimento aqui de tudo, né? A palavra designe e presciência aqui, utilizadas por Pedro, mostra que o plano de Deus continuava do jeito que ele tinha estabelecido, né? Não tinha mudado nada, né? A sua sabedoria, o seu propósito ainda tinham estabelecido isso e estava ainda, tinham sido tudo cumprido, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então não seria governo romano, líder religioso, ou Judas, ou outra pessoa que iria mudar o plano divino, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus, ele não foi crucificado porque Judas o traiu, ou porque os judeus o entregaram aos romanos, ou porque Pilatos sentenciou, ou porque os soldados o pegaram. Ele foi crucificado porque Deus entregou por nós, né? Por amor a nós. Romanos 8,32 fala que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, né? E último versículo para a gente finalizar, o versículo 24, ele vai falar sobre a ressurreição, o 22 sobre a vida, o 23 sobre a morte e crucificação, e o 24 sobre a ressurreição. Pedro falando, né, que uma declaração pública aqui da ressurreição de Cristo para quem quisesse ouvir, né, para aquele povo ali, vindos de todas as nações debaixo do céu.
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível que fosse ele retido por ela. Então, nós não adoramos um Cristo morto, mas um Cristo vitorioso, que derrotou o pecado e as obras do diabo, cumprindo a lei, né, a justiça de Deus, né, glória a Deus, nós somos justificados em Cristo Jesus, né, quando Deus olha para nós, a gente amanhece, Deus olha para a gente, ele não vê a nossa justiça, ele vê a justiça de Jesus, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que bênção, né, então, o mesmo Deus que o entregou à morte por mãos de injustos, o libertou da morte, né, glória a Deus, e esse fato foi comprovado por muitas testemunhas, né, Pedro vai falar sobre isso depois, né, glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, lembrando que era uma festa, né? Muita gente estava aqui, né? Muitos judeus ali, né? Desde a Páscoa, né? Tinham presenciado a crucificação de Jesus e agora Pedro se levanta aqui falando da crucificação de Jesus, que Deus o ressuscitou. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então, soltando ali os grilhões da morte, né? A palavra do Senhor, ele fala que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não pecou, a morte não podia reter ele. Por isso que ele se entrega, né? Está consumado. Jesus chega ali, né, já sofrendo ali, a morte tentando pegar ele, se não consegue, aí ele, morte, eu vou lhe ajudar aqui, ó, está consumado, né? Então, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? A morte sem saber o que fazer com Jesus, porque ele não tinha pecado, né? O salário do pecado é a morte, e todos pecaram, mas Jesus não pecou. Jesus, ele veio do nascimento ali de Maria com o Espírito Santo, então ele tem a natureza divina, a natureza humana, mas ele não pecou, né? Ele não herdou esse pecado, ele não pecou como nós pecamos. Então a morte não podia reter, então ele mesmo se entregou, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que ensinamentos maravilhosos aqui. Paulo aqui com autoridade, só alguém cheio do Espírito Santo para fazer um discurso desse aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos ficar por aqui, né? Já 6h20. Depois a gente continua esse bloco aqui que vai falar sobre Jesus e finaliza com um bloco que Pedro chama todos ao arrependimento, ao batismo, né? Crer em nome de Jesus ali. Que bênção, né? Jane, você vai orar por nós? Sim. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Palavra abençoada, palavra vinda direto do trono do céu. É assim que nós cremos. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas em tuas mãos e te dizer, Paizinho, que tu és o Deus em quem nós confiamos. Senhor, não importa a situação, não importa nossa condição física, às vezes nós estamos cansados, Senhor, de tantas lutas, mas a verdade é que a nossa alegria está em Ti, a nossa força está em Ti. Pai, nós acreditamos, nós cremos, Senhor, que grandes coisas maravilhosas, Senhor, Tu tens reservado para cada um desse que crê em Ti, meu Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado pela vida de cada irmão nosso, ser conosco, mais um dia, mais uma vitória, Senhor. Deus, muito obrigado. Eu peço pela saúde de cada um dos meus irmãos que está aqui ouvindo, Paizinho. Nós, Pai, dependemos de Ti. Por isso que nós nos rendemos a Ti, Senhor. Ser conosco, nos abençoa, nos dá uma noite de paz. E nós oramos com fé, te pedindo, Senhor, que Tu esteja no controle da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, de nossas famílias. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, que todos possam ter uma noite tranquila, uma noite abençoada, né? Que possamos amanhã ter um dia de vitória, mais uma semana que vai chegando ao fim. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que possamos estar sempre vigilantes, porque a vinda do Senhor está próximo, né? Está às portas, né? Maranata, né? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um e amanhã nós estaremos aqui para estudar o livro de Gênesis, né? Que bênção, né? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe cada um. Paz do Senhor, Renato. Paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, na verdade. Paz do Senhor. Paz, Fernanda. Paz, Aliano, Jane, a Síria. Deus abençoe a todos.
Michele, Deus abençoe, Michele.